Olá, pessoal! Está no ar mais um Linkados na Área em Casa, um programa de entrevista feito por nós, alunos de jornalismo da SPM São Paulo. Em tempos de pandemia, adotamos uma medida diferente. As entrevistas, que antes eram feitas no estúdio, agora estão sendo feitas respeitando o distanciamento social, em casa, mas nunca deixando o jornalismo de lado. Eu sou Isabela Pascucci. E eu sou Valentina Layon. Hoje no Linkados vamos entrevistar um dos jornalistas esportivos mais prestigiados do Brasil. Ele é experiente, já passou por diversos canais, tem mais de 20 livros na conta e é assumidamente palmeirense. E o mais interessante é que, mesmo assim, ele possui o respeito de todas as torcidas, só sendo um gigante da profissão como ele para conquistar esse feito. Com essas características, não poderíamos estar falando de outra pessoa, Mauro Betting. Mauro, muito obrigada de novo por aceitar nosso convite. Ok, é isso. Muito obrigado pelas palavras, pelo convite, Valentina, Isabela, a galera da SPM. Afinal, tenho um carinho muito grande, gosto muito do curso de vocês. E me sinto mais velho ainda que meu, digamos, genro estuda com vocês e meu filho também. Então, eu me sinto absolutamente em casa na SPM. Muito bom, obrigada. Então, agora roda a vinheta, que daqui a pouco tem mais Mauro Betting para vocês. Mauro, seja muito bem-vindo mais uma vez. Primeiramente, a gente gostaria de saber um pouco sobre como é a sua história com o jornalismo, já que a gente sabe que seu pai foi um jornalista de grande importância, né, no Brasil, e a gente queria saber se ele teve muita influência, um pouco da sua história mesmo. Olha, Valentina e Isa, assim, eu não me vi fazendo outra coisa sem ser jornalismo. Porque o meu pai começou como jornalista dando o golpe do baú, inclusive, porque ele casou com a filha do diretor da rádio, minha mãe, dona Lucila. Eles trabalhavam na Rádio 9 de Julho de São Paulo, ela produtora, ele noticiarista, e ele deu o golpe do baú, casou com ela. E o meu avô e a minha mãe então, foi produtora de jornalismo, não trabalhou diretamente com ele no início, mas depois trabalharia muitos anos e muito bem com meu pai. Meu pai é especializado em jornalismo econômico, mas quem na prática era ministra da economia da família é minha mãe até hoje, dona Lucila. Olha só. E assim, eu sou um filho do rádio, né? O rádio uniu meus pais, então eu sou apaixonado por rádio. Então eu sempre me imaginei trabalhando nisso. O meu avô trabalhava na rádio, ele era jornalista filatélico, uma grande autoridade da filatelia brasileira, e jornalista também. Bom, para resumir, tem mais de 40 pessoas na família que são jornalistas. Ou seja, jornalistas... a inteira já está nesse ramo. É impossível, tá assim. A mãe dos meus filhos é jornalista, a gente se conheceu na TV Bandeirantes. O meu mais velho faz cinema, mas faz fotojornalismo brilhantemente. O meu menor, eu já disse, está estudando com vocês no primeiro semestre de jornalismo. Então, nunca me imaginei fazendo outra coisa. E nesses meus 53 anos de vida, eu sou, evidentemente, há 53 anos palmeirense e há 30 jornalista esportivo e 33 jornalista, exatamente pela paixão pelo ofício, pela paixão pelo Palmeiras e pelo futebol. E tudo isso juntou e deu no que deu. Então, nunca me imaginei fazendo outra coisa. Eu até fiz curso de Direito, eu fiz USP, e fiz Direito de manhã e jornalismo à noite. Comecei na Casper Libero, fui para a FIA, porque era mais perto de casa. E aí, no terceiro ano, eu comecei a trabalhar na TV Bandeirantes, no jornalismo da Bandeirantes, em 87. Então, eu fazia Direito de manhã, Bandeirantes à tarde e FIA, jornalismo à noite. Mas para dar uma abertura de cabeça. Mas a vontade sempre, Valentina e Isabela, foi sempre fazer o que eu faço. E convenhamos, ser pago para falar de futebol, ver futebol. Nossa, nem fala. Futebol, que delícia. Que espetáculo, meninas. Façam isso. Então, a gente queria entender uma coisa. Pela questão do seu pai, Joelmir, ter sido um dos maiores jornalistas de economia do Brasil, por que você foi para o esporte e não seguiu o caminho dele? Foi um acaso ou foi mais amor à camisa mesmo? Também amor à camisa, mas é até interessante, como eu disse, né, de 87 a 90 eu trabalhei na produção da TV Bandeirantes. Em 89 eu fui ser repórter de política e de economia, mas muito mais de política do que economia na Folha da Tarde, que hoje é o Agora São Paulo. E fazer ao mesmo tempo a produção executiva de um programa de entrevistas chamado Crítica Autocrítica na Bandeirantes, em parceria com o jornal Gazeta Mercantil. E em 90 mesmo eu comecei a escrever sobre música no jornal e tive um programa de rádio com o saudoso Kid Vinil, de rock alternativo e blues também na Rádio Brasil 2000 FM, que era a grande rádio de rock alternativo aqui da cidade de São Paulo. Então, assim, eu fazia tudo menos futebol. Né? E por quê? Porque eu falei, se eu tentasse economia, que eu nunca gostei de entender e menos ainda de praticar, e devemos praticar agora, eu falei, cara, já não é fácil ter esse sobrenome que eu carrego Betting. E tentar entrar na mesma área em que ele é o Papa, mesmo,
estou falando como filho, mas como jornalista e como o mercado entende muitas vezes, falei, cara, eu estou ralado. Mas ia chegar nem perto do meu pai e não cheguei. E como filho de economia, eu falei, qualquer coisa menos economia, né? E é dever dizer também, Isaac e Valentina, que o meu pai, ele começou exatamente o contrário. Ele começou como jornalista esportivo, mas ele era tão palmeirense, ele era tão passional, subjetivo, clubista mesmo, né? Bairrista, que ele teve que largar o jornalismo esportivo, porque ele não conseguia ser minimamente. E aí ele foi para as outras áreas e acabou a partir de 66 caindo no jornalismo econômico, que abraçou e virou o que virou. Deu muito mas certo. Eu realmente nunca conseguiria fazer economia. Entendi. Nunca conseguiria fazer economia. Já que você falou um pouco disso, dele ser muito palmeirense, a gente sabe que você também é assumidamente palmeirense, deixa isso muito claro, mas como você faz para administrar e até para equilibrar esse fator nas suas análises esportivas, sendo que sua profissão você tem que ter uma certa imparcialidade, né? Tem que ser. Primeiro, a gente nunca consegue ser imparcial, isento, objetivo, a gente tem que tentar ser, até porque quem nos julga, de um modo geral, ele é chamado, não é só telespectador, não, ele é torcedor, ele já é passional, né? Se eu falar que o zagueiro do time dele foi pênalti, quando o zagueiro do time dele puxa uma peixeira e arranca o pescoço do adversário, vai falar, seu clubista, seu barrista, seu não sei o que lá. Então ele já vai ser assim e tem que ser assim. Agora, nós jornalistas esportivos temos que continuar torcedores pelo seguinte, só entende realmente de futebol do próprio time o torcedor. Eu tenho o direito de ser palmeirense, flamenguista, corintiano. Agora, como jornalista esportivo, eu tenho o dever de não distorcer por causa do meu time. E o clubista não é o cara que, como eu, sempre, há 30 anos, assumiu o meu time. O clubista é o cara que pode até assumir o time dele, mas o clubista é o cara que distorce contra outro time, quer ver o pior do outro time. E, infelizmente, tem vários casos, queridos colegas, queridos amigos meus, que são pavorosos nessa questão. São mais clubistas do que jornalistas. Mas, ao mesmo tempo, vai ver, ou iria ver, lá na sede da Gaviões da Fiel do Centenário do Corinthians, qual era o texto que estava ali? Era o meu, não era do Juca Kfouri, não era do Benjo, não era do Neto, era de um palmeirense. Eu tenho textos no centenário do oficial do Internacional, do Atlético Mineiro, livros do Botafogo, do Cruzeiro, prefácios do Dr. Sócrates e do Corintiano. Realmente ter portas abertas em Itaquera, Morumbi, Vila Belmiro, Olímpico, Beira-Rio, agora na Arena do Grêmio. E realmente não tenho problema. Então, assim, dá para você ser independente e assumidamente, não vejo problema. Se você pegar, não me incluindo, a relação dos maiores jornalistas esportivos da história, todos eram assumidamente torcedores de um time. Uns mais, outros menos. Sim, esse amor de fato não tem preço, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito engraçado. As reações mais calorosas que eu já senti foi da torcida, claro, do Palmeiras. E as mais raivosas também. Mas as outras torcidas, não. Um dos grandes, digamos, prêmios da minha vida é num jogo daquele de 2017, que o Corinthians venceu o Palmeiras por 3-2 e encaminhou o hepta Campeonato Nacional do Corinthians. O pessoal lá do camarote, de 2 andares, enorme, da Arena Corinthians, eles falaram, me convidaram para lá, eu almocei lá e falaram, cara, é a primeira vez que um palmeirense conhecido, né, entra nesse camarote e vou dizer a coisa, o pessoal teve mais carinho com você do que muitos ídolos do Corinthians e principalmente mais do que alguns jornalistas que aqui vieram. Olha só. E realmente eu fiquei muito feliz. E não é pelo jornalista, acho que pela pessoa. E por uma coisa que eu carrego do meu pai, da minha mãe, da minha mulher, da minha família também, que é o seguinte, que é o gosto por, além de falar pra cacete, como eu falo, é o gosto pelo debate, não pelo combate, não pelo embate. É uma das coisas que eu falo sempre para qualquer coleguinha e falo também para vocês que já são colegas. Não seja das antigas organizações Block que editavam a revista Manchete, Rádio e TV Manchete, sair bloqueando todo mundo. Se a gente pode defecar um monte de regra na rede social, nos nossos trabalhos, blog, rádio, TV, jornal, o que for, por que no outro lado não pode nos criticar, às vezes até nos xingar e principalmente debater? É lamentável que coleguinhas nossos bloqueiam as pessoas. Cara, a gente não pode bloquear ninguém. Mas eu acho que é dever nosso a gente ouvir. A gente fala pra cacete, como eu tô falando agora, vamos ouvir o outro lado também. Vamos ouvir o que a pessoa fala. Mesmo que ela te xingue, alguma coisa ela tem para te xingar. Ainda que possa ser uma bobagem, é legal a gente manter esse diálogo. Porque não é porque eu estou há mais tempo no ar, ou estou nessa rádio, ou estou na outra TV, tal, meu blog, que eu sou mais do que o outro. Repito, quem realmente mais entende de futebol é o torcedor de cada time. E acho detestável, deplorável a frase vive de passado que é museu. Não, vive de passado quem tem história. Tem coisas maravilhosas, modernas, tem coisas muito boas antigas, e não é porque é velho que é errado, é ultrapassado e é coisa de velho. Até para você, estudando história, você pode falar, porra, o Messi é melhor que o Di Stefano, melhor que o Puskás, melhor que o Cruyff, melhor que o próprio Cristiano Ronaldo, que o Zidane, que os Ronaldos, enfim, Romário. Você pode analisar, mas para isso você tem que estudar, para você saber o que está rolando, velho. Mas nós trabalhamos com comunicação. Entendi. Então, com essa vivência toda, no jornalismo esportivo principalmente, você poderia nos contar o momento que mais te marcou na sua trajetória no esporte?
Olha, claro que o lado, e repito, para estar no jornalismo você tem que ser torcedor, um pouco mais, um pouco menos, né? A grande partida que eu presenciei como torcedor é a grande partida minha como palmeirense. Eu já estava trabalhando havia 3 anos, que foi o 12 de junho de 93, quando o Palmeiras ganhou do Corinthians e foi campeão. Até coincidentemente está aqui, ó. Não dá para mostrar muito, mas basicamente é o cartaz Da paixão palmeirense, certo? É o cartaz do meu primeiro documentário, 12 de junho de 93. Esse é o dia mais impactante do lado do torcedor jornalista. Agora, o lado jornalista, cara, quando, por exemplo, hoje, um dos livros que eu estou escrevendo é a biografia do Luiz Pereira, o maior zagueiro da história do Palmeiras, o Atlético de Madrid, da Portuguesa. Ele me ligou hoje de Madrid para a gente continuar algumas das conversas. Então eu falei, cara, o Luiz Pereira é meu amigo, ele que pediu para escrever o livro dele. Então, sabe, apresentar a festa do Palmeiras, hoje mesmo, conversando pela manhã com o Rivelino, o maior ídolo da história do Corinthians, o Zico também, que é um dos livros que eu estou escrevendo. Pô, a gente fez vários jogos pela Europa, da Champions, pelo Esporte Interativo. Fizemos um programa junto no Rio de Janeiro também pelo Esporte Interativo. Então, esses caras que eu não conseguia nem imaginar, hoje são meus amigos, me liga, me xinga, me fala um monte de coisa. Cara, eu nunca imaginei que eu pudesse chegar perto desses caras e a gente não trabalha para ser amigo deles. Mas a coisa, cara, é muito além do que eu havia sonhado. E aí também uma grande porque isso acontece. Né? Porque eu gosto. E assim, eu vendo o jogo, eu trabalho escrevendo livro, fazendo documentário. Cara, é um tesão isso, sabe? Livro eu sempre quis escrever um. Não imaginava escrever 22 e nesse momento você está escrevendo outros 10. Agora, documentário eu nunca imaginei dirigir. Quando a gente faz, isso vale para o jornalismo e para qualquer outra área. Quando a gente faz o que gosta, não cansa. Com certeza, até dá para ver, até pelos momentos marcantes, você falou da sua carreira, são inúmeros e realmente coisas muito grandes, assim. A gente queria até perguntar, a gente sabe que você já teve passagem por Campeonato Brasileiro, pela Champions, comentando. A gente queria saber uma coisa meio polêmica, assim, se você também considera que tem muita diferença entre o futebol nacional e o futebol internacional. Tem, lembrando que exatamente por definição, o futebol internacional também é um pouco brasileiro, argentino, espanhol, quer dizer, uma seleção hoje, desde a Ales Bosman, desde 95, quando a comunidade europeia pôde escalar quem queria e abriu-se para 3 extracomunitários jogadores nas grandes ligas europeias, e o dinheiro começou a desequilibrar pra cacete, ficou difícil. Então, aí, claro, alguns países mais, Inglaterra, Espanha, Itália já foi mais, você tenta recuperar, a França com o Paris Saint-Germain é uma coisa, assim, a outra tal. Mas, assim, tem, e é fundamental que, no meu caso, muitas vezes o que acontece, à tarde, numa terça e quarta-feira, passa um jogo, sei lá, Real Madrid e Paris Saint-Germain. Ponto. Aí, à noite, eu vou fazer um jogo do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca, do Copa do Brasil. Cara, o desnível é gigante. Então, assim, tem que dar um tempo e falar, velho, calma, né? Entendamos as nossas limitações. Você tem que ver o parâmetro do teu comentário. Eu não vou poder exigir de um jogo, pegando aí do meu time, sei lá, Palmeiras e Mojimirim. Não posso exigir o nível que eu vi à tarde, horas antes, entre Real Madrid e Paris Saint-Germain. Às vezes a gente perde a língua, perde a cabeça, perde o fígado, o cotovelo e perde a noção. Porque a gente não pode exigir tanto. E outra coisa também, o jornalista tem um compromisso com a verdade. Verdade é a sua, a minha, de repente, é a outra. Tem momentos, tem jeitos. Acho que tudo é questão de jeito. Comunicação não é só no jornalismo. É um jeito para você falar uma coisa para não falar outra. Isso suba em cima do muro, mostre e um texto inteligente, opinativo, inclusive quando não é opinativo, você dá as várias versões do caso, tenta ser o mais plural possível, mas às vezes e deixa para o leitor, telespectador, ouvinte, a definição, o que ele pensa, mas a maneira como você constrói vai levar a pessoa a uma certa inflexão, uma certa reflexão, ou digamos a um certo veredito sobre o fato em si, seja um buraco de rua, seja uma tese de física quântica. De fato. E você fez livros de grandes ídolos do futebol, como Marcos, como você mesmo disse, Neymar e tal. E tem algum que você sonha em fazer ou tem muita vontade de escrever sobre algum dia? Alguns eu estou escrevendo. Um dos livros que eu estou mais gostando de fazer é do Centenário da Portuguesa pela 11 Cultural. São 6 jornalistas, eu sou o chefe da equipe, eu faço o texto final, a edição final, digamos, a curadoria do livro, não só eu, claro. Eu sou o único que não torço pela Portuguesa, né? Então é uma puta honra fazer o livro da Portuguesa e de uma história que eu tenho muito carinho e, sobretudo, muito respeito. Que, aliás, é o grande problema do Brasil e do mundo hoje, não é a falta de amor, é a falta de respeito. Então, o respeito é fundamental. Então, assim, tem vários livros que eu estou fazendo, mas não tem um cara assim que eu gostaria. O que eu poderia gostar é ter um pouquinho mais de tempo para poder fazer mais livros, exposições e filmes. Até falando mais sobre esses seus projetos, como você disse, você quer produzir mais filmes e documentários, mas período de quarentena deve estar muito difícil, né? A gente já sabe, até como você mesmo falou, que você já participou de 4 produções de filmes, né? Como Palmeiras, Campeão do Mundo, Alex Câmera 10. Recentemente, você está trabalhando em mais algum projeto nesse formato?
E como foi para você fazer filmes? Eu estou finalizando o meu próximo documentário oficial do Palmeiras, que se chama A Conquista da América, que a gente conta o Palmeiras campeão da Libertadores de 99 e todas as Libertadores pregressas, ou seja, desde a primeira que o Palmeiras foi vice-campeão em 61 contra o Pearol, até chegar ao título. E essa é a minha vontade sempre de resgatar historicamente os fatos, inclusive as derrotas. Eu até fui criticado nesse 12 de junho de 93, porque metade do filme fala da filha do Palmeiras de 16 anos sem títulos entre 76 e 93. Eu falo, gente, é para exatamente mostrar o tamanho da importância que foi aqueles 4-0 na final contra o Corinthians. Não tem como falar do título de 93 sem isso, certo? Então, assim, tem que sofrer. Dá para falar o seguinte, quase todos esses projetos, esse do Palmeiras eu meio que enfiei na produtora e eles também me procuraram. Então, muitas coisas que eu faço, inclusive os projetos que eu estou fazendo agora tem um pouco a ver, é meio que um cross-mídia. Eu estou fazendo uma exposição, mas de repente vai ter um filme, eu junto as duas coisas. Eu estava fazendo a exposição, o Museu da CBF lá no Rio de Janeiro, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, e ao mesmo tempo pintou fazer a série. Então era muito interessante. Às vezes eu fazia entrevistas para o documentário e também para o museu. Por exemplo, o próprio PES, o Pro Evolution Soccer, que eu comento desde 2010, primeiro com o mestre Silvio Luiz, depois com o mestre Milton Leite, é uma coisa que eu encontro muitas crianças, né, e já são 10 anos desde a edição PES 2011, o pessoal fala, porra, o que você faz, né? Principalmente criança, né? Você que é o comentarista do PES, tá legal, você me enche o saco, você me corneta, eu gosto de você, eu não aguento mais eu te ouvir e tal, mas o pessoal fala que eu só acho que só faço isso, né? Eu falo que eu sou meio que um personagem, né? E quase que acaba a gente sendo, né? Para gravar um game que a gente não viu o jogo, né? Mas eu falo, no fundo é um roteiro que a gente faz para o videogame desenvolvido pela Konami e o PES, né? Então, assim, tem um negócio muito fascinante, assim, e eu acho que me ajuda a me rejuvenescer, a me desafiar, não vou dizer só todo ano nas gravações, mas a cada momento no trabalho. É uma filosofia de vida não só para mim de jornalismo esportivo. Quem se leva muito a sério não merece ser levado a sério, ainda mais num país nada sério como o Brasil. Não significa dizer que, primeiro, eu não possa tentar fazer algo sério, mas, segundo, ser muito sério nessa avacalhação nacional não é o caso. Não é divertido, não é bacana. E mais, você levando a vida mais levemente é melhor. O que não significa dizer que eu tenha que ser humorista. Eu sou muito otimista, talvez por isso bem-humorado, o que não significa dizer que eu seja engraçado e que eu tenha a menor pretensão de ser humorista. Temos uma mania, nós, principalmente os nossos patrões, principalmente os nossos mídias que cuidam das nossas contas quando elas existem, que, porra, o público não é burro, velho. Sim. Pode até ser infeliz de não seguir tanto tempo, mas assim, você não pode subestimar, você tem que entender que o cara sabe, ainda mais no futebol, cara. Se o brasileiro soubesse de economia, política, sociedade, na hora de votar o que a gente sabe de futebol, seria um país muito melhor. E se a gente exigisse das nossas autoridades o que a gente exige do técnico do Corinthians, do centroavante do Flamengo, do treinador da seleção brasileira, do dirigente da federação, seria um país de primeiríssimo mundo. E até as suas crônicas, no momento certo, possuem um senso de humor muito inteligente, né, para quebrar um pouco a seriedade. Eu acho que isso tem uma coisa que muito a ver do meu pai. É meio que DNA. E no meu caso, tem o DNA que eu já falei de várias pessoas da minha família, o meu interesse em ser jornalista, mas o que eu peguei do meu pai, peguei ouvindo na rádio, vendo na televisão, lendo ele na coluna diária que tinha em jornal. A influência dele foi natural, eu falo sempre que ele é o melhor pai que um jornalista poderia ser, e eu como filho, é a maior felicidade de ter sido filho dele, não só como pai, como pessoa, mas também como jornalista, esse puta sobrenome para carregar e esse puta responsabilidade também para carregar. Mas assim, a ironia te faz um pouco disso. Meu pai é de uma ironia, de uma inteligência muito grande, muito viva, Sim. E que ajuda inclusive o cérebro. Assim. E isso eu acho que eu tenho um pouquinho, e leio também e desenvolvo, lendo grandes textos, tipo Luiz Fernando Veríssimo, que é o cara que eu sempre queria escrever um parágrafo na vida como se fosse o Veríssimo. Dessa nova geração, acho genial escrevendo também o Gregório do Vivier. Tem textos magníficos, inclusive textos mais densos, mais políticos, maravilhosos. Voltando, comparando o meu texto com o do meu pai, tem algumas semelhanças, mas eu tento, não consigo, forço, e muitas vezes não consigo, uma coisa assim mais solta, mais leve, e também com muitas referências. E é uma coisa que é muito bacana, assim, teve um colega meu de trabalho que pediu para eu escrever um texto quando a filha dele nasceu. Um outro colega que pediu para eu escrever um texto para a mulher dele pelos 10 anos de casamento. Uma experiência maravilhosa que eu fiz, digamos, não os votos de casamento, mas um casal de palmeirenses de Minas Gerais me pediu para fazer um vídeo, um texto para apresentar na festa de casamento, e eu fiz lá no gramado do Allianz Parque. Então, isso, sabe, contar essas histórias de amor, essas histórias que me unem a muitos personagens do futebol e além do futebol, que me fazem ver como o futebol é maravilhoso, é a melhor imperfeição criada pelo homem e como o futebol nos une.
muito da união, do carinho, do amor que eu tenho pelo meu pai se deve ao futebol. É muito que eu falo, principalmente quando eu estudo com vocês, a SPM, mesmo com o filho mais velho, Luca, se deve ao Palmeiras. O maior elo que a gente tem é o Palmeiras. A maior ligação que eu sempre tive com meu pai é o Palmeiras. A maior ligação que muitas pessoas têm é o Palmeiras, o São Paulo. O Corinthians é o amor pelo futebol. O futebol tem essas coisas, cara. Ele consegue unir coisas absolutamente que não tem a menor ponto de união. Consegue a partir do futebol e mais bonito vestindo uma camisa, a camisa do seu sangue, a camisa da sua família. E não a segunda pele, a única pele que você tem. O que você acha? Eu sei que a gente não tem muito uma data de volta ainda, tá longe disso, mas o que você acha que é provável de acontecer quando os campeonatos voltarem? Você acha que vai voltar gradualmente, a questão da torcida? Então, o calendário aqui seria possível, alguma coisa assim? O ideal, para resumir, que é a questão evidentemente extremamente complexa, era já, para mim, já desde os anos 90, eu acho isso, adequar o calendário brasileiro europeu. Porque não é tão quente, não é tão frio, não chove tanto, não tem cataclismo, não tem furacão, não tem terremoto. Eu sou muito tempo favorável a atrelar o calendário brasileiro ao europeu para evitar a sangria desatada que tem o Campeonato Brasileiro, que são 2 elencos que você precisa montar. Como isso não vai acontecer por uma série de interesses desinteressantes ao próprio futebol, eu sou da tese de que, vamos lá, é isso, então vamos tentar minimizar os prejuízos. Sou sempre pela permanência dos estaduais, mas nacionalizados, com menos datas, mas com maior tempo no calendário e com menos jogos entre as equipes mais importantes. Tem aí 2 semanas e meia que dá para se matar todos os estaduais e durante o brasileiro, não tem problema. A gente vai ter que adaptar. Nunca vai ter uma solução ideal para isso, para o calendário, que não cabe, e menos ainda no problema da pandemia. Então, a gente tem que, primeiro, o que a Organização Mundial da Saúde mandar, a gente tem que fazer, diferente do homem lá, e aí usar o bom senso. E aí e tentar minimizar os prejuízos. Com torcida, sem torcida, com pay-per-view, sem pay-per-view, não sei. Mas, nesse momento, eu, como todos, pelo menos os respeitosos, os respeitáveis e que não têm problemas com a ciência, vamos aguardar as ordens superiores e entender que vamos tentar minimizar o prejuízo, que é o que dá para fazer. Bom, infelizmente, nosso tempo está esgotando. A gente só queria fazer com você uma brincadeira clássica que a gente faz aqui no Linkados, que é o bate-bola com umas perguntinhas polêmicas. Pode ser? Manda abraço. Para começar, um ídolo seu no esporte. Vou ficar com um cara que está acima de todos, o divino Ademir da Guia. Pô. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi disparado. Derby paulista ou Grenal? Grenal. É Libertadores ou Champions League? Champions é foda. São Marcos ou Rogério Ceni? É o goleiro do meu time, né? São Marcos. Claro. Para finalizar esse bate-bola, uma palavra que resuma o futebol na sua vida. Futebol é Palmeiras ou, como é sinônimo de amor, para mim, futebol é amor. Bom, infelizmente nosso tempo acabou e a gente gostaria de agradecer novamente pela sua presença. Foi uma grande honra ter tido você aqui com a gente. Muito obrigada. Eu agradeço demais a você, Isabela, a você, Valentina, pelo primeiro contato, a professora Eide. Mas, enfim, muito obrigado. A pergunta foi muito gostosa, o papo foi muito legal. Ótimo sucesso para vocês no trabalho. Mas curtam e vivam essa experiência fascinante que é ser jornalista. Mauro, muito obrigada. E você aí de casa, galera, não se esqueça de mandar as sugestões de pautas para os próximos linkados lá na agência do Facebook do Portal de Jornalismo. Agradecemos a toda a nossa equipe do Linkados e a nossa professora Eide e a GG, que ajudou muito a gente nesse processo. Um beijo e até o próximo Linkados. Se puderem, fiquem em casa.